Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública das nossas tardes, noites de domingo. Estão me ouvindo bem? Muito bem. Todos os domingos aqui nós damos acompanhamento, seguimento à narração do Evangelho feita por Mateus no Novo Testamento, à luz da doutrina espírita, mas hoje não vai ser assim. Hoje é um dia em que vamos fazer algo diferente. Esperemos que dê tudo certo. Bom, então, com muita alegria, já fomos aqui repassados para o jardim. Mas vamos colocar aqui, porque eu acho que tem que ficar aqui para o que vamos fazer. Ok. Mas depois eu posso mudar, não preciso mudar agora. Vamos fazer assim. Assim, ok. Então, é com muita alegria que hoje já abrimos com o hino a Dr. Bezerra de Menezes, não é? Um hino muito bonito. E está sendo gravado, então na gravação não vai aparecer o hino, mas basta colocar lá no YouTube, hino a Dr. Bezerra de Menezes, e é facilmente acessado. Hoje, então, vamos dedicar, é uma homenagem muito singela a esse amigo querido, mas hoje faz 190 anos da sua reencarnação como Bezerra de Menezes, e esse espírito, dizem, não é, que ele é o 13º apóstolo, é Matias, e que tem até um livro, não é, que fala sobre isso. Se não foi, poderia ter sido. Não é? Só saberemos quando chegarmos com certeza absoluta no mundo espiritual, mas é um coração que vem há muito tempo trabalhando na seara do bem. Nós temos que, pelo menos no século XVI, na noite de São Bartolomeu, ele já era uma pessoa extremamente iluminada. Ele está lá como personagem Conde Carlos, do livro Nas Voragens do Pecado, da nossa querida médium espírita Ivone do Amaral Pereira, num romance trazido pelo espírito Charles, mas que conta a encarnação. Nessa encarnação está lá contada tanto a presença de Dona Ivone, quanto a de Charles, que era seu irmão, e Dr. Bezerra, que era seu pai. E isso foi contado a Dona Ivone por Chico Xavier. Então, realmente colocamos aí grande confiança na informação, não é? Depois nós temos que, até por ter essa ligação forte com Dona Ivone, quando ela esteve encarnada, era com ela, ou melhor, era com ele, quando ela desdobrava do sono físico, que ela ia socorrer os espíritos suicidas. Esse trabalho era feito sempre com a Dr. Bezerra, era o mentor que ia com ela na assistência aos suicidas. E ele desencarnou, não é, no ano em que ela nasceu, 1900. Um partiu, o outro chegou. E ela, desde criança, ela o via nas reuniões mediúnicas, mas ela não tinha coragem de dizer que via Dr. Bezerra de Menezes, porque iam dizer, né, uma criança levada, chegar aqui dizendo que está vendo logo quem? Bezerra de Menezes? Então, ela não contava, não é? Mas com a sua mediunidade ela já o via. Bom, hoje nós vamos trazer como mensagem inicial dessa noite festiva, dessa tarde-noite festiva, uma mensagem trazida pela médium Maria Cecília Paiva, no livro Garimpeiros do Além. Tem metade mais ou menos do livro são mensagens de Dr. Bezerra, e depois temos mensagens de outros espíritos. Nós hoje vamos ler uma mensagem, então, de Dr. Bezerra de Menezes. É justo, não é, que a mensagem inicial seja dele, mas já que é o nosso
grande homenageado da noite. Antes de lermos, vamos lembrar também que Dr. Bezerra de Menezes, nós sabemos que a doutrina espírita teve seu berço na França. Nós temos espíritas no mundo todo. Mas no Brasil o espiritismo é diferente. No Brasil o espiritismo ele é evangélico. Em nenhum lugar do mundo existe esse entendimento de que o espiritismo é evangélico e que Jesus está à frente vamos dizer assim, qual é o objetivo da doutrina espírita? Nós sabemos, a reforma moral da humanidade. Como se reforma moralmente a humanidade? Sabendo-se sobre fluido vital? Sabendo-se como se caracteriza as várias mediunidades ou realizando reuniões mediúnicas, ou seja lá o que for. A renovação moral da humanidade se dá pela nossa reforma moral, certo? Cada um fazendo a sua parte e assim a humanidade toda se renova. E essa renovação moral, ela se dá através do conhecimento, exercício e assimilação das lições do Cristo. A moral espírita é a moral do Evangelho, tanto que o terceiro livro codificado da doutrina espírita é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Evangelho, ele é a grande base moral da doutrina espírita. E Dr. Bezerra de Menezes lutou, e quando eu digo lutou, claro, não foi com as armas do mundo, não é? Mas lutou com as armas das ideias para que isso fosse prioritário no movimento espírita. Ele foi bem aceito? Não. Não. O século XIX, um século de grandes mentes, um século dos grandes intelectuais. Como assim? Estamos chegando com uma doutrina codificada por Kardec, ciência, ciência, ciência. E Dr. Bezerra, moral, moral, moral. A tal ponto que ele não tinha uma casa para se encaixar. Ele foi ficar numa sala que lhe foi cedida por um amigo e ali ficou sozinho defendendo as suas ideias. Até que algo muito sui generis aconteceu. Claro, ele não ia disputar poder, porque o cristão não faz isso. Por isso ele ficou lá, com toda a sua envergadura moral, sozinho. Até que ninguém conseguia levar a Federação Espírita Brasileira à frente. Por quê? Porque os intelectuais, muitas vezes, têm aquele problema chamado vaidade. Não é? E quem poderia estar à frente da Federação Espírita Brasileira para unificar? Sabia que parecia um outro dia, né? Eu estava tão bem, tão calma, tranquila. Quem poderia chegar para unificar o movimento espírita? Quem teria um coração tão nobre e tão neutro por ser tão nobre, capaz de não impor nenhum desconforto a essas grandes personalidades? Chamaram, então, Dr. Bezerra de Menezes. Convidaram, não foi eleição, não. Convidaram o Dr. Bezerra de Menezes para estar à frente da presidência da Federação Espírita Brasileira. E ele, então, colocou a sua marca como presidente da Federação Espírita Brasileira, um cargo que ele não pediu, mas não podemos esquecer que uma federação espírita
nacional não pode estar alheia à vontade da espiritualidade superior se nós vemos a espiritualidade superior numa casa espírita pequenina, que dirá numa federação espírita, que tem em mãos todo o rumo do movimento espírita de todo um país, e de um país continental como o Brasil. Portanto, ele foi convidado e ele aceitou, e os 5 últimos anos da sua vida ele já tinha sido por um pouco tempo, mas ele estava lá há 5 anos, desde 1895 a 1900, Dr. Bezerra presidiu a Federação Espírita Brasileira. Faleceu no cargo. Quando desencarnou, e é muito interessante, porque naquela época pessoas muito respeitadas na sociedade eram espíritas, pessoas mesmo destacadas na sociedade eram espíritas. O seu enterro está lá descrito no livro de, se eu não me engano, Zeus Vantuil, Grandes Espíritas do Brasil, Grandes Espíritas do Brasil, e inclusive um dado que me veio agora à memória e que muito nos honra, quem esteve no seu enterro foi Leôncio de Albuquerque. Está lá no livro, Sayonara, verdade. Leôncio de Albuquerque, que também foi intendente, como o Dr. Bezerra, ou seja, também foi deputado. Eu digo isso, a Sayonara conhece, mas Leôncio de Albuquerque é uma casa espírita, é o nome de uma casa espírita no Fonseca, e foi dada a este nome porque era um espírito que se apresentou numa das primeiras reuniões, e não se sabia quem era Leôncio de Albuquerque, mas Leôncio de Albuquerque foi um médico extremamente bondoso, generoso, do Rio de Janeiro, e um daqueles anônimos que a gente conhece porque a vida nos colocou nisso, mas ele está lá no livro Grandes Espíritas do Brasil, como tendo estado presente ao enterro do Dr. Bezerra de Menezes. Bom, detalhes. Mas à luz do amor do Cristo. Dissemos que ele marcou, não é, o nosso movimento espírita, e não é à toa também que nós temos à frente de inúmeros trabalhos espíritas no mundo brasileiros. São os brasileiros que estão à frente de muitas casas espíritas no mundo inteiro, até de federações espíritas em outros países, brasileiros, que levam consigo essas sementes de diferencial, de fazer a caridade, de não cobrar por um passe. Acreditem, tem lugares que cobram passe. Não são casas espíritas, não é? Mas tem lugares que cobram passe. Dai de graça o que de graça recebeste. Está lá, não é? É um dos capítulos de estar presente, essa lição, um dos capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nessa mensagem, que eu considero uma mensagem muito forte de Dr. Bezerra, à luz do amor do Cristo, lembrando que a médium é Maria Cecília Paiva, já desencarnada também. Somos convocados, diz Dr. Bezerra, à tarefa sagrada de servir. Não importa onde, nem como. Servir é o nosso destino. A redenção da humanidade requer paciência. Ao correr do tempo, é tarefa de longo prazo. Pede amor, repleto de renúncias, trabalho de sacrifício e abnegação. O discípulo não disporá de si mesmo, porque seu roteiro está traçado nos planos mais altos, nos mínimos detalhes. Comparecer ao trabalho da seara será simplesmente seu dever, seu grande e importante dever. O tempo será tesouro abençoado para integral aproveitamento nos deveres comuns. Seu pensamento, seu coração, vigilantes, estarão a serviço da grande causa. Aprimora-te, pois, não te detenhas.
Este minuto te pertence. É bênção sagrada que o divino ceareiro te concede. Não importa o juízo falso, o julgamento apressado. Unge-te de amor. Ergue-te acima de tudo. Coloca-te de pé como servo fiel, pronto a servir. Terás o doce olhar de Jesus a te abençoar. E a excelsa luz do Cristo a auxiliar-te na tua transformação de servo pequenino em radiosa estrela no firmamento de Deus. Segue teu destino às claridades deste sol de amor. Vence sempre, Bezerra. Uma mensagem cheia de energia, não é? Porque ele é um espírito cheio de energia. Cheio de amor, não é? E amor é a energia mais pura que existe. Então, vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela bênção de estarmos hoje reunidos neste dia de festa para os nossos corações. Abençoa-nos, Senhor, e abençoa, em especial no dia de hoje, o coração amado deste que aprendemos a chamar carinhosamente como Dr. Bezerra. Amigo dos nossos corações, sempre solícito a atender às necessidades dos que sofrem. Abençoa, Senhor, a todos nós neste mundo, em nossas lutas, para que estejamos vigilantes à tarefa sagrada de servir, Senhor, que recebemos de Ti para esta vida. Todos nós. Que as Tuas bênçãos estejam, em especial, Senhor, hoje e sempre, com os nossos irmãos de humanidade que estejam em sofrimento onde quer que se encontrem. Abençoa-nos, Senhor, a todos nós deste mundo, encarnados e desencarnados, na tarefa sagrada de aprendermos a melhorar cada dia um pouco mais. Obrigado por tudo, Jesus. Graças a Deus. Bem, hoje nós estávamos falando, e a mensagem inicial, não é? Nos falou sobre servir, mas vemos e sabemos que isso ainda não é algo realmente vivido por toda a humanidade, não é? O ser humano ainda não despertou para, de forma assim mais ampla, maciça, para a renovação, a importância de se renovar moralmente e não cair nas ciladas do ego e nas provas e expiações que a vida nos oferece para o nosso crescimento na nossa encarnação. Então, nós hoje resolvemos trazer uma história do Projeto Imagem que eu nunca fiz nunca apresentei essa história. É uma história pequena, talvez por isso, se enquadra muito bem aqui no nosso momento. E é uma história que é contada por Humberto de Campos, o nosso querido irmão X, recebida essa história pela mediunidade de Chico Xavier e está aqui presente neste livro, Contos e Apólogos, da Federação Espírita Brasileira, publicado, não é? E a história 23, Dívida e Resgate. E vai nos contar a história de uma mulher. É a personagem principal dessa história. É uma mulher, como qualquer ser humano deste mundo, presa de seus próprios equívocos, que faz escolhas infelizes,
e nessa história é destacada uma escolha infeliz dela. E nossas escolhas, equívoco, infeliz, tudo isso nos remete a um lamento, como se disséssemos, poxa, que pena. Mas nós termos compaixão com os nossos erros ou com os erros de qualquer irmão nosso de humanidade, não nos isenta, nem a qualquer irmão nosso de humanidade, da responsabilidade pelo equívoco, da responsabilidade pela infelicidade da escolha. Então, nós nos tornamos herdeiros, seja do bom uso do nosso livre-arbítrio, seja do mau uso do nosso livre-arbítrio. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Essa história, então, conta sobre a passagem da vida desse espírito que estava numa forma feminina, na encarnação, e conta a consequência disso na encarnação seguinte. Vamos lembrar que o Dr. Bezerra, ele, tanto quando estava encarnado quanto desencarnado, dissemos aqui do trabalho que ele fazia com Dona Ivone, não é? Ele é o médico dos pobres, tem um olhar, até porque trabalha também a serviço de Maria Santíssima, não é? Tem um trabalho voltado aos mais infelizes. E quando falamos mais infelizes, não falamos de mais infelizes pobreza de dinheiro ou de saúde, falamos da pobreza moral, falamos da infelicidade moral. E os mais infelizes, aqueles que estão sob obsessões severas, os que estão sofrendo as consequências dos males que fizeram à própria consciência, esses são os alvos que, não que o Dr. Bezerra não esteja junto com os grupos que trabalham os seus cuidados, atendendo às mais diversas causas de sofrimento. Mas essas grandes dores morais, elas precisam de grandes almas, não é? Para consolar muitas vezes, porque cair em si ou enxugar essas lágrimas é algo que exige muito, e até mesmo para enfrentar essa dor. É difícil enfrentar a dor, não é? Nós sabemos, não é simples falarmos com alguém que sofre. Imagina as dores do invisível. Se as dores aqui na carne já são grandes, as dores do invisível não são menores. Vejamos então a nossa história, e agora vem a nossa parte de aventura. Vamos lá então. Dívida e Resgate, que nós já dissemos de que livro é, o desenho é do artista Mozart Couto, estúdio Cena e Ação. Então, temos aqui, Maria Lúcia está entrando, pronto. Dá para botar para... Ótimo. Então, vamos lá. Na antevéspera do Natal de... Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Na antevéspera do Natal de 1856, Dona Maria Augusta Correia da Silva, senhora de extensos haveres, muitas posses, retornava à sua fazenda às margens do rio Paraíba, após quase um ano de passeio repousante na corte, ou seja, estamos no tempo do Império, e ela estava no Rio de Janeiro, onde era a corte, e voltou para sua fazenda depois de um ano. Acompanhada de numerosos amigos que lhe desfrutariam a festiva hospitalidade, a orgulhosa matrona, na tarde chuvosa e escura, recebia os 62 cativos, ou seja, escravos de sua casa, sorridentes e humildes, que lhe pediam a bênção. Na sala grande, nobremente assentada, em velha poltrona sobre largo estrado, que lhe permitisse mais amplo golpe de vista, fazia um gesto de complacência à distância para cada servidor que exclamava de joelhos: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Sinhá! Louvado seja!
acentuava Dona Maria com terrível severidade a transparecer-lhe na voz. Velhinhos de cabeça branca, homens rudes do campo, mulheres desfiguradas pelo sofrimento, moços e crianças desfilavam nas boas-vindas. Contudo, em um ângulo recuado, pobre moça mestiça sustentando nos braços duas crianças recém-nascidas, sob a feroz atenção do capataz desalmado, esperava a sua vez. Foi a última que se aproximou para a saudação. A fazendeira soberana levantou-se empertigada, chamou para junto de si o capataz, que seguia de perto a jovem escrava, e antes que a pobrezinha lhe dirigisse a palavra, falou-lhe duramente. Matilde, guarde as crias na senzala e encontre-me no terreiro. Precisamos conversar. A interpelada obedeceu sem hesitação. E, afastando-se do recinto, na direção do quintal, Dona Maria Augusta e o assessor, de chicote em punho, cochichavam entre si. Ah, sim, Georgina. Não sei por quê. Ah, aqui. Georgina, Sila, desliga seu microfone, por favor, meu amor. Não tem, não estou achando. Não, já desligou já. No grande pátio, que a noite agora mortalhava em sombra espessa, a mãezinha infortunada veio atender a ordenação recebida. Acompanhe-nos, determinou Dona Maria austeramente. Guiadas pelo rude capitão do mato, as duas mulheres abordaram a margem do rio transbordante. Nuvens formidandas, ou seja, gigantescas, coavam o céu e os medonhos rugidos dos trovões remotos. Derramava-se o Paraíba em soberbo espetáculo de grandeza, dominando o vale extenso. Dona Maria pousou o olhar coruscante na mestiça humilhada e falou: diga de quem são essas duas crias nascidas na minha ausência. De Nhosico, sinhá. Miserável. Meu filho não me daria semelhante desgosto. Negue esta infâmia. Não posso, não posso. A patroa, encolerizada, relanceou o olhar pela paisagem deserta e gritou rouquenta: nunca mais você verá essas crianças que odeio. Ah, sim, não me separe dos meninos, não me separe dos meninos, pelo amor de Deus. Não quero você mais aqui, e essas crias serão entregas à venda. Não me expulse, senhá, não me expulse. Desavergonhada, de hoje em diante, você é livre. E depois de expressivo gesto para o companheiro, ou seja, o capataz, acentuou irônica: livre, você poderá trabalhar noutra parte para comprar esses rebentos malditos. Matilde sorriu, em meio ao pranto copioso, e exclamou: ajude-me, sinhá. Se é assim, darei meu sangue para reaver meus filhinhos. Dona Maria Augusta indicou-lhe o Paraíba, enorme, caudaloso, e sentenciou: você está livre, mas fuja da minha presença, atravesse o rio e desapareça. Sinhá, assim não. Tenha piedade da sua cativa. Ai, Jesus, não posso morrer. Mas, a um sinal da patroa, o capataz envelhecido estalou o chicote no dorso da jovem, nas suas costas, que, cambaleante, indefesa, caiu na corrente profunda do rio. Socorro, socorro, meu Deus! Valei-me, nosso Senhor! Gritou a mísera,
debatendo-se nas águas. Todavia, daí a instantes, apenas um cadáver de mulher descia o rio abaixo, ante o silêncio da noite. As próximas duas imagens não são, conta aqui o produtor do projeto, não constam na narração da história de Humberto de Campos, mas ele acrescentou em virtude de completar melhor aqui a história contada com as imagens. O tempo passou e, como acontece a todos nós, aconteça o que acontecer em nossa vida, chega uma hora que é o momento de devolvermos o corpo físico ao mundo físico e partirmos de retorno ao mundo espiritual. E foi o que aconteceu também com a dona Maria Augusta. Quando ela desencarnou, obviamente, não foi para uma região de luz. Tinha o seu coração enegrecido e também foi para uma região escura de sofrimento. Mas, como acontece a todos nós, a misericórdia divina não nos perde de vista. E num determinado momento, Dona Maria Augusta Correia da Silva, não mais havia desencarnado, é resgatada no mundo espiritual por mentor, ela que estava presa nas regiões inferiores. Depois disso, e após um período de reequilíbrio, vamos ver aqui, que nós estamos passando adiante. Aqui. Nós vemos aqui que ela já está, não é? Num momento de maior reequilíbrio, já planejando a sua futura encarnação e sabedora agora dos seus equívocos e com uma necessidade em seu coração para reparar os seus erros. E daquela data, 1856, passaram-se 100 anos. E agora nós vamos encontrar, de novo, Dona Maria Augusta Correia da Silva. Na antevéspera do Natal de 1956, Dona Maria Augusta Correia da Silva, reencarnada, estava na cidade de Passa Quatro, no sul de Minas Gerais. Mostrava-se noutro corpo de carne, como quem mudara de vestimenta, mas era ela mesma, com a diferença de que, ao invés de rica latifundiária, era agora apagada mulher, em rigorosa luta para ajudar o marido na defesa do pão. Sofria no lar as privações dos escravos de outro tempo. Era mãe, padecendo aflições e sonhos. Meditava nos filhinhos diante da espera do Natal que se aproximava, quando a chuva sobre o telhado se fez mais intensa. Horrível temporal desabava na região. Alagara-se tudo em derredor da casa singela. A pobre senhora, vendo a água invadir-lhe o reduto doméstico, avançou para fora, seguida do esposo e das crianças. As águas, porém, subiam sempre em turbilhão envolvente e destruidor, arrastando o que se lhes opusesse à passagem. Diante da ex-fazendeira, erguia-se um rio inesperado e imenso, e em dado instante, esmagada de dor, ante a violenta separação do companheiro e dos pequeninos, tombou na corrente do rio, gritando em desespero: socorro, socorro, meu Deus, valei-me nosso Senhor. Todavia, aqui foi antes, desculpa, eu não tinha mudado. Eles saíram com a água.
e ela cai no rio. Todavia, decorridos alguns momentos, apenas um cadáver de mulher descia corrente abaixo, ante o silêncio da noite. A antiga sitiante do Vale do Paraíba resgatou o débito que contraíra perante a lei. Estão me vendo? Sim. Ah, e o Zoom é muito fácil. Muito bem. É uma história da Dona Maria Augusta que nos faz querer pensar que em nossos momentos difíceis, acredito que já tivemos alguns em nossas vidas, não é? E é claro que não tem nada a ver com as escolhas da Dona Maria Augusta, mas cada um de nós também fez suas escolhas. E, às vezes, situações que nem imaginamos que tenham ligação com o passado, têm ligação com o passado. Situações que não precisam ser terríveis, como aqui da história, não é? As histórias são interessantes porque nos ajudam a mostrar, vamos dizer assim, alguns exemplos mais intensos. Exemplos intensos costumam chamar bem nossa atenção e nos dão uma ilustração bem rica, não é? Do que se propõe a lição. Todos nós passamos por dificuldades como esta que estava ali naquele casebre na antevéspera do Natal de 1956. E, diante das dificuldades, sejam quais forem, até mesmo quando tragédias, ali era uma tragédia, uma mãe que morreu numa catástrofe, não é, natural, se abatem sobre nós e podemos ficar com muitas dúvidas. Por que isso aconteceu? O que eu fiz de errado? Mas não deve ser esse peso que marca, ou que deva marcar o nosso coração. O que é importante é nós pensarmos que Deus, além de justo, é misericordioso. Vejamos que parecia, na história, ela tinha uma grande limitação, mas ela tinha filhos, ela era casada, ela tinha o seu lar. Então, vejamos como é que, mesmo diante de tantas limitações, a misericórdia vem nos favorecendo para que a lição a ser aprendida, e não vamos esquecer, havia ali um espírito arrependido. Vocês perceberam? Não se passa por uma situação dessa, porque a providência divina ela não tem pressa. É uma característica muito interessante da providência divina. A providência divina não tem pressa. Vamos imaginar que nós tenhamos um aluno numa escola, ou mesmo um filho nosso, que não está amadurecido para passar por determinada situação. Nós vamos entregar essa situação para que ele faça? Vamos imaginar assim, vamos pedir para uma criança de 3 anos fritar um ovo? Não vamos fazer isso. Por quê? Porque ela não está preparada para isso. Vamos sentar à beira de um berço de um bebê de 6 meses, lermos Guerra e Paz e conversarmos com a criança sobre o que ela achou do texto? Primeiro, ela não vai saber falar, não é? E ela também nem está entendendo. Vamos dizer que ela tivesse até 5 anos de idade e estivesse entendendo, mas o que diz aquela história, né? Ela provavelmente ia pedir para trazer a história da Bela e a Fera ou a história dos 3 porquinhos, que era mais interessante do que o livro Guerra e Paz. Ou seja, tudo tem o seu momento. Se nós entendemos isso, fazemos isso com os nossos filhos, a providência divina não é diferente. 100 anos depois, ela consegue resgatar um débito que tinha a sua, vamos dizer assim, a sua significância. Era um débito realmente relevante. E ela enfrentou esse débito 100 anos depois.
ela está muito bem. Porque tem pessoas que passam 5, 6, 7, 8, 9 séculos para serem apresentadas ao resgate. Também Humberto de Campos traz a história dos que morreram no edifício, não do Joelma, um outro edifício que pegou fogo em São Paulo, que eu esqueci o nome. Falando que havia um resgate coletivo ali, não é o Andraus, esqueci o nome, que se remontava ao tempo das cruzadas, ou seja, 10 séculos. 10 séculos. A providência divina esperou 10 séculos um grupo, não é, de espíritos que desencarnaram naquele incêndio, esperou 10 séculos para eles que jogaram os infiéis, não eram cristãos, do alto dos prédios, fecharam os prédios, tacaram fogo nos prédios, e as pessoas foram para o alto dos prédios e ali se jogaram, exatamente como aconteceu no incêndio. Imaginemos 10 séculos para que aqueles espíritos estivessem fortalecidos para enfrentar esse resgate. Então, a providência divina, ela não tem pressa. Nós é que somos os maiores interessados. Se alguém devesse ter pressa, deveríamos ser nós, não é? Mas a pressa, diz o ditado popular, sabiamente, é inimiga do quê? Da perfeição, não é? Nós devemos ter cuidado para que os nossos passos sejam bem dados, sejam dados com consciência, com atenção, com lucidez. Mas vamos esquecer o tempo, porque o tempo não existe, né? O que existe é Deus, o universo, nós, os espíritos, a criação e as leis que nos dizem que nós vamos progredir através do trabalho, do esforço próprio, e que esse progresso vai se dar na medida em que vamos deixando a nossa luz, como filhos de Deus, brilhar, aprendendo a amar. Dr. Bezerra trouxe na mensagem inicial sobre o servir, porque ao amar o próximo, não é? Servir não é amar o próximo? É isso que é servir. Servir é amar o próximo, naquilo que melhor pudermos atender. A qualidade desse amor vai ser necessariamente a mesma que vivemos em nós. Porque o amor é como a água pura que flui da fonte. Se nós estivermos com esta água poluída, com baixa autoestima, com culpas terríveis, com cobranças terríveis conosco mesmo, e com impaciências e irritações, o que é que nós vamos passar para o outro? Qual vai ser a água que nós vamos dar ao outro? Vai ser essa água contaminada, porque é essa água que estamos produzindo. Na medida em que ela se limpa em nós, melhor é a qualidade do serviço, do amor que doamos ao nosso próximo. Portanto, nos amarmos, não é? É concomitante amar o próximo. Não começa, quando eu estiver me amando é que eu vou amar o próximo. Não, quando eu estiver amando o próximo é que eu vou me amar. Não tem isso. Porque aí, de novo, antes e depois entra o tempo, né? É tudo junto ao mesmo tempo. Vamos aprendendo a melhorar a cada dia. Olha, falta 1 minuto. Nem vai precisar que nós nos estendamos, porque nós escolhemos uma história pequena exatamente para podermos trazer aqui, em homenagem a Dr. Bezerra, que nós não fiquemos preocupados se alguma coisa parece que está dando errado na nossa vida.
Não, mas parece que isso está dando errado, não podia estar acontecendo isso na minha vida. Isso não está certo. Se não foi suicídio, está tudo certo. Está tudo acontecendo como devia acontecer. Está tudo certo. Mas eu não entendo, bom, isso é outra coisa. Eu não posso não entender o que está acontecendo. Por quê? Como esta mulher. Ela não se lembrava que tinha sido uma senhora de fazendas extensas? Ela não se lembrava de nada disso e não era importante que ela lembrasse. Não tinha nada a ver ela lembrar. Bastava que ela vivesse cada dia o amor dentro dela, vivendo cada dia da melhor forma. Ela estava entendendo por que ela era tão pobre, tão, como se diz assim, tão desfavorecida da vida, enquanto, de repente, irmãos seus estavam muito bem postos e ela ali naquela miséria. Não, ela estava muito atenta à sobrevivência dos seus filhinhos, do seu lar. Então, se nós estivermos atentos ao que nós precisamos realizar a cada dia, e voltando ao doutor Bezerra, aprimorando esse nosso servir, porque nós podemos estar sofrendo com as nossas mazelas. Mas quando nós nos voltamos para fora, o foco muda, não muda? Porque eu troco a minha mazela pela mazela do outro. E aí, enquanto eu estou atendendo a dor do outro, onde está a minha dor? Com certeza ela não está embaixo de um tapete, nem no fundo de um armário. Ela está entregue nas mãos do Senhor. Deixei minha dor de lado para acolher a sua. Tem uns bonequinhos, não tem uns bonequinhos que tem no Facebook, né? Deixei minha dor de lado para acolher a sua. E quando eu acolho a dor do outro, eu me sinto acolhido. Mas como eu posso me sentir acolhido? Porque eu estou atento a uma dor que não é minha e tem alguém cuidando da minha. Isso é fato. Se nós estamos estendendo e exercitando aquilo que viemos aqui exercitar, muitos espíritos simpáticos e amigos vêm nos fortalecer nesse trabalho, porque foi isso que nós viemos fazer nessa vida. E não nos falta apoio, e às vezes, é claro, nos sentimos sós. Por quê? Porque olhamos para o lado e não vemos. Mas procuramos ver com esses olhos, e esses olhos nos enganam. Eu estou só. Então, vamos fazer assim, fechemos os olhos. Busquemos o alto com o pensamento. E a gente não vai conseguir se sentir só. Afirmo isso para vocês. É claro que não é fechar os olhos e ficar naquele mantra, mas eu estou só, mas eu estou só, mas eu estou só, e estou só, e estou bom. Aí eu fechei minha porta e não subo, não passo do teto da sala. É ir. É como se a criança não faz isso. Quando ela é pequenininha, ela não estende as mãos para cima, assim? Para que seja pega no colo? É a gente estender as mãos com pensamento. Vamos estender as mãos. Vamos elevar as nossas mãos em pensamento. Assim, como se as nossas mãos fossem compridando e compridando e compridando, atravessando os céus, as nuvens, subindo, subindo, subindo. E aí a gente lembra da mulher hemorroíça, vocês lembram? Ela tocou na orlazinha da veste de Jesus. E ele, cercado pela multidão, pergunta: quem está a me tocar? Quando a multidão inteira tocava nele. É nós subirmos. É claro que eu não vou tocar na vestezinha de Jesus, né? Já me agarro no colo dele, né? E fico ali, nos pés, pelo menos, né? Pelo menos nos pés. E ficamos ali.
Nós vamos sentir alguém afagar nossos cabelos. E pode não ser Jesus, pode ser o nosso anjo guardião, um amado, querido que já desencarnou, uma mãezinha, um paizinho, um avô, uma avó, que vai estar ali, secando as nossas lágrimas, afagando nossos cabelos e nos dizendo: vai, minha filha, vai, meu filho, você está indo bem, eu estou aqui para te ajudar. Você não está só. Vamos fazer a nossa prece? Querido Mestre amado Jesus, obrigado, Senhor, pelo momento de estarmos juntos, confraternizando a alegria dos nossos corações, pelo dia de hoje, pelo Dr. Bezerra, que, na verdade, é um grande símbolo de tantos corações que nos ajudam em tantos momentos, para não dizer em todos os momentos da nossa vida. Abençoa cada coração que do mundo maior vem nos socorrer, Senhor, a todos nós encarnados, desencarnados também, mas tratando aqui das lutas da encarnação, onde os nossos olhos materiais muitas vezes não conseguem enxergar esse carinho, essa assistência. Ajuda-nos a entender e a ver além dos olhos, Senhor. Abençoa-nos em nossos dias, em nossas noites, e em especial nos momentos em que a dor amiga busca chamar a nossa atenção. Obrigado por tudo, Mestre, que as tuas bênçãos nos acompanhem, aonde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, hoje e sempre, graças a Deus. Bom, agradecendo aqui, eu vou terminar a gravação, que eu vou falar é para a gravação, está bem? Agradecendo a presença de todos, nós vamos terminar agora a gravação, convidar quem quiser ficar para falar alguma coisa. Vamos terminar aqui.